Sabe quando você descobre que a pessoa que deveria te amar mais no mundo, na verdade, te vê como o maior erro da vida dela? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. E o que veio depois, cara, o que veio depois mudou tudo na minha vida. Pode me chamar de Carlos. Tenho 35 anos, trabalho como técnico em informática. Sempre fui aquele cara quieto que prefere resolver as coisas na conversa. Nunca fui de briga, nunca fui de confusão. Sempre respeitei minha mãe, sempre tentei ser um bom filho. Mas, às vezes, a vida te ensina que ser bom demais pode ser sua própria perdição. Minha mãe, Dona Irene, sempre foi uma mulher difícil. Desde criança eu percebia que ela me tratava diferente. Não era carinho, não era amor. Era como se eu fosse um peso, um fardo que ela carregava. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. E desde então éramos só eu e ela. E cara, desde então ela nunca perdeu uma oportunidade de me fazer sentir culpado por estar vivo. Mas eu sempre pensei que era coisa da minha cabeça, sabe? Que talvez eu fosse sensível demais, que talvez ela só não soubesse demonstrar amor. Eu sempre tentei entender, sempre tentei ser paciente, cuidei dela quando ficou doente, paguei remédios, levei no médico, fiz tudo o que um filho deve fazer. Durante anos, ela morava sozinha numa casa que meu pai deixou. Uma casa simples, mas que valia uma grana considerável, porque ficava num bairro que valorizou muito. Eu sempre oferecia ajuda, sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa. E ela sempre me dispensava com aquele jeito ácido dela. Não preciso da sua pena, Carlos, eu me viro sozinha. Era sempre assim, sempre me fazendo sentir como se eu fosse inconveniente. Mas 3 meses atrás, tudo mudou. E mudou de uma forma que eu jamais imaginei que fosse possível. Eu estava no trabalho. Era uma quinta-feira normal quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? É o Carlos? Filho da Dona Irene? Sim, sou eu. Quem está falando? Aqui é do cartório. Senhor, o senhor sabia que sua mãe vendeu a casa dela ontem? Cara, eu juro que senti o mundo girar. Senti uma tontura. Senti minhas pernas bambas. Como assim vendeu? Deve ter algum engano. Não, senhor, não tem engano. Ela esteve aqui ontem, assinou todos os papéis. A casa já foi transferida para o novo proprietário. Eu desliguei o telefone e... Cara, eu não conseguia pensar direito. Minha mãe tinha vendido a casa e não tinha me falado nada. A casa que era nossa única herança, a única coisa que meu pai tinha deixado. Saí correndo do trabalho, peguei o primeiro ônibus e fui direto para a casa dela. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que ia ter um infarto ali mesmo. Quando cheguei lá, tinha uma placa na frente, vendido. Eu bati na porta como um louco. Mãe, mãe, abre essa porta! Ela abriu a porta com aquela cara de quem não estava nem um pouco preocupada. O que é essa gritaria toda, Carlos? Mãe, me diz que não é verdade. Me diz que a senhora não vendeu a casa. E aí ela me olhou com um sorriso que eu nunca vou esquecer. Um sorriso frio, cruel. Vendi, sim. E daí? E daí? E daí, mãe? Essa casa era do meu pai. Era nossa herança. Era minha casa, Carlos. Minha. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Mas, mãe, por que a senhora não me falou nada? Por que escondeu isso de mim? E foi aí que ela disse as palavras que me destroçaram por dentro. Porque você não tem direito a nada, Carlos. Você foi um erro que eu cometi há 35 anos e que venho pagando até hoje. Cara, eu senti como se ela tivesse me dado um soco no estômago. Senti uma dor física, real, no peito. Mãe, como a senhora pode falar isso? É a verdade, Carlos. Eu nunca quis ter filho. Eu engravidei de você porque fui burra, porque não me cuidei. E desde que você nasceu, minha vida virou um inferno. Eu estava lá, parado na porta da casa onde cresci, ouvindo minha própria mãe me chamar de erro. E o pior é que eu via nos olhos dela que ela estava falando sério.
Não era a raiva do momento, não era um desabafo. Era o que ela realmente sentia. E o dinheiro da casa, mãe? O dinheiro é meu. Vou usar para viver meus últimos anos em paz, longe de você. Longe de mim? Mãe, eu sempre cuidei da senhora. Cuidou porque era sua obrigação, porque eu te criei, te dei comida, te dei teto. Mas agora acabou, Carlos. Agora eu quero minha liberdade. E ela bateu a porta na minha cara. Eu fiquei ali, parado na calçada, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. 35 anos da minha vida. 35 anos tentando ser um bom filho para descobrir que para ela eu sempre fui apenas um erro. Voltei para casa completamente destruído. Morava sozinho num apartamento pequeno que eu alugava porque nunca tive dinheiro para comprar um próprio. E agora? Agora descobria que o dinheiro que poderia ter me ajudado, que era por direito meu também, tinha sido usado pela minha própria mãe para se livrar de mim. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei pensando em tudo, repassando cada momento da minha vida, cada vez que ela tinha me tratado mal, cada vez que ela tinha me feito sentir inferior. E foi aí que eu comecei a me lembrar de coisas que na época eu não tinha dado importância, mas que agora faziam todo sentido. Como quando eu tinha 15 anos e ela disse para os vizinhos que eu era um filho ingrato. Como quando eu fiz 18 anos e ela disse que não via a hora de eu sair de casa. Como quando eu comecei a namorar e ela falava mal da minha namorada o tempo todo, até a garota terminar comigo. Como quando eu consegui meu primeiro emprego e ela disse que eu nunca ia ser nada na vida. Todas as pequenas crueldades, todas as palavras ácidas, todos os momentos em que ela tinha me diminuído, tudo fazia sentido agora. Mas sabe o que mais me doía? Não era nem a casa, não era nem o dinheiro. Era saber que eu tinha desperdiçado 35 anos da minha vida tentando conquistar o amor de alguém que nunca ia me amar. No dia seguinte tentei ligar para ela. Não atendia. Fui na casa, ela não abriu a porta. Deixei recados, mensagens, nada. Foi quando eu decidi que precisava entender melhor a situação. Fui atrás de advogado, fui no cartório, tentei descobrir se ela podia mesmo ter feito isso sem me consultar. E foi aí que eu descobri uma coisa que mudou tudo. O advogado me explicou que legalmente ela podia sim vender a casa. Como viúva, ela era a única proprietária. Mas ele também me disse uma coisa interessante. Carlos, você disse que cuidou da sua mãe durante todos esses anos. Sim, doutor. Paguei remédios, consultas, levei no hospital várias vezes. Você tem comprovantes disso? Tenho sim, guardo tudo. Então você pode entrar com uma ação de cobrança. Tudo que você gastou com ela pode ser cobrado como dívida. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado que cuidar da minha mãe era algo que eu podia cobrar depois. Para mim, era obrigação de filho. Mas agora era diferente. Se para ela eu era só um erro, se para ela eu nunca tive direito a nada, então ela também não tinha direito ao meu cuidado gratuito. Passei os próximos dias juntando todos os comprovantes. Receitas médicas, exames, consultas, remédios, 2 cirurgias que eu paguei, fisioterapia. Cara, quando eu somei tudo, deu quase 50 mil reais. 50 mil reais que eu tinha gasto com ela ao longo de 15 anos. E foi aí que eu tive uma ideia. Lembrei que ela sempre falava da vizinha, Dona Rosa, que morava do lado. Elas eram amigas há décadas, sempre conversavam por cima do muro. Se alguém sabia onde minha mãe estava, era ela. Fui até a casa da Dona Rosa numa terça-feira à tarde. Oi, Dona Rosa, sou o Carlos, filho da Dona Irene. Oi, meu filho, nossa, como você cresceu, mas que saudade! Dona Rosa, por acaso a senhora sabe onde minha mãe está? Ela não está mais na casa. E aí a Dona Rosa me disse uma coisa que me deixou ainda mais chocado. Ah, meu filho, sua mãe se mudou para um apartamento no centro, um apartamento caro, viu? Ela disse que agora ia viver como uma rainha. Como uma rainha. É, meu filho.
Ela disse que finalmente estava livre, que ia gastar o dinheiro da casa viajando, comprando coisas bonitas. Disse que nunca mais ia se preocupar com ninguém. Cara, ouvir isso me doeu mais do que eu imaginava que fosse possível. Minha mãe estava comemorando nossa separação. Estava feliz por ter se livrado de mim. Dona Rosa, posso perguntar uma coisa para a senhora? Claro, meu filho. A senhora sabia que minha mãe, que ela não gostava de mim? A Dona Rosa ficou quieta por um momento, com aquela cara de quem não sabia o que dizer. Carlos, eu sempre achei estranho o jeito que ela falava de você. Estranho como? Ela nunca falava com carinho, sabe? Outras mães ficam falando dos filhos com orgulho, contando as conquistas. Sua mãe sempre reclamava. Reclamava do quê? De tudo, meu filho. Dizia que você dava trabalho, que você era teimoso, que você não entendia as coisas. Eu sempre achei injusto, porque você sempre foi um menino bom. E foi aí que a Dona Rosa me contou uma coisa que me tirou o chão. Carlos, sua mãe uma vez me disse, ela disse que se pudesse voltar no tempo, nunca teria tido você. Cara, escutar isso de uma pessoa que conhecia minha mãe há décadas, que presenciou nossa relação de fora, foi como receber uma confirmação de que eu não estava louco, de que não era impressão minha. Minha mãe realmente nunca me amou. Saí da casa da Dona Rosa completamente destruído, mas também com uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Pela primeira vez na vida, eu entendia exatamente onde estava pisando. Naquela noite, tomei uma decisão. Se para ela eu era só um erro, se ela queria ficar livre de mim, então ela ia ficar, mas ia ficar pagando pelo que devia. No dia seguinte, voltei no advogado e dei entrada na ação de cobrança. R$50 mil, mais juros e correção monetária. Doutor, quanto tempo demora um processo desses? Olha, Carlos, com toda a documentação que você tem, e considerando que sua mãe tem bens para pagar, uns 6 meses no máximo. 6 meses. Em 6 meses, eu ia recuperar cada centavo que gastei com ela. Mas aí eu tive outra ideia. Uma ideia que na época me pareceu genial. Se ela não queria mais me ver, se ela queria viver como uma rainha gastando o dinheiro da casa, então por que eu não investigava como ela estava gastando esse dinheiro? Comecei a fazer uma pesquisa. Descobri onde ela estava morando. Um apartamento de 2 quartos num prédio chique do centro da cidade. Descobri que ela tinha comprado um carro zero. Descobri que ela estava fazendo viagens. E foi investigando isso que eu descobri a verdade por trás de tudo. Numa quinta-feira, eu estava passando em frente ao prédio onde ela morava quando vi ela saindo. Mas ela não estava sozinha. Estava com um homem que eu não conhecia. Um homem bem mais novo que ela, bem arrumado, que tratava ela com um carinho que eu nunca tinha visto ela receber ou dar para ninguém. Segui eles de longe. Foram numa loja de joias caríssima. Vi ela comprando um relógio que devia custar uns R$15 mil e deu de presente para ele. Cara, naquele momento eu entendi tudo. Minha mãe não tinha vendido a casa para ter liberdade. Ela tinha vendido para sustentar um namorado. Um namorado jovem, bonito, que obviamente estava com ela pelo dinheiro. E ela estava sendo enganada da pior forma possível. Fiquei observando eles por alguns dias. Sempre a mesma coisa. Ele a tratava bem quando ela estava pagando alguma coisa. Restaurantes caros, roupas de marca, presentes. E ela, completamente iludida, achando que tinha encontrado o amor da vida dela. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? É que ela estava radiante. Estava feliz de um jeito que eu nunca tinha visto. Sorrindo, arrumada, parecendo 10 anos mais nova. E isso me doeu mais do que tudo. Porque eu percebi que ela era capaz de amar, ela era capaz de ser feliz, ela era capaz de ser carinhosa. Só que nunca foi comigo. Comigo ela reservou apenas frieza, apenas rejeição. Foi aí que eu tomei uma decisão que mudou tudo. Decidi que ia conversar com esse homem. Esperei ele sair sozinho do apartamento numa manhã e abordei ele na rua. Com licença, você é o namorado da Dona Irene?
Ele me olhou assustado. Quem quer saber? Sou o filho dela, Carlos. A cara dele mudou completamente. Ficou nervoso, começou a gaguejar. Ah, ela falou de você. Falou o quê? Que vocês não se davam bem. E ela te contou por que não nos damos bem? Ele ficou ainda mais nervoso. Olha, cara, eu não quero me meter em problema de família. Relaxa, eu só quero saber uma coisa. Há quanto tempo vocês estão juntos? Uns 4 meses. 4 meses. Exatamente o tempo desde que ela começou a se distanciar de mim, desde que parou de aceitar minha ajuda. E você sabia que ela vendeu uma casa para ficar com você? Agora ele ficou pálido. Ela disse que tinha vendido porque queria se mudar. E você acha normal uma mulher de 60 anos vender a única casa que tem para sustentar um namorado de 35? Cara, ver a cara dele naquela hora foi revelador. Porque eu percebi que ele não era um golpista profissional. Ele era só um cara oportunista que tinha encontrado uma mulher carente e estava aproveitando. Olha, Carlos, eu gosto da sua mãe. Gosta ou gosta do dinheiro dela? Não é assim. Então por que você nunca paga nada quando saem? Porque ela que compra tudo para você. Ele ficou quieto. Não tinha o que responder. Escuta uma coisa. Minha mãe tem uns 300 mil reais que tirou da venda da casa. Quando esse dinheiro acabar, você vai continuar com ela? E aí? Aí ele me olhou com uma sinceridade que eu não esperava. Cara, eu não sei, tá? Eu sei que isso tá errado, mas ela trata isso como se fosse normal. Ela que insiste em pagar tudo, ela que quer me dar presentes, porque ela tá apaixonada por você e você tá aproveitando disso. Eu sei que tá errado, mas, cara, ela tá feliz. Ela fala que nunca se sentiu tão viva. E foi nessa conversa que eu tive uma ideia diabólica. Escuta, você quer continuar com ela? Como assim? Você gosta dela de verdade ou tá só pelo dinheiro? Ele pensou um pouco antes de responder. Olha, no começo era só pelo dinheiro mesmo, mas agora eu meio que me acostumei com ela. Ela é legal, sabe? É carinhosa, é atenciosa. Então você quer ficar com ela? Quero, mas eu sei que não vai durar. Quando o dinheiro acabar... E se eu te disser que tem um jeito de vocês ficarem juntos sem ela gastar todo o dinheiro que tem? Ele me olhou curioso. Que jeito? Ela vai ter que me pagar 50 mil reais de uma ação judicial que eu movi contra ela. Quando ela receber a citação, vai entrar em desespero, vai precisar de apoio emocional. E aí? Aí você vai ser o companheiro perfeito. Vai ficar do lado dela, vai oferecer apoio, mas não vai deixar ela gastar mais dinheiro com você. Vai falar que vocês precisam economizar, que precisam pensar no futuro. Ele estava me ouvindo com atenção. E qual é a sua vantagem nisso? Minha vantagem é que ela vai aprender que não pode simplesmente descartar as pessoas. Vai aprender que ações têm consequências. E se ela não tiver como pagar os 50 mil, ela vai ter que vender o carro, vai ter que sair do apartamento caro, vai ter que mudar de vida. E aí vocês vão ter que se virar com menos dinheiro. E se você realmente gosta dela, vocês vão conseguir. Cara, eu sei que parece cruel, mas naquele momento eu senti que era a única forma de dar uma lição nela. Uma lição sobre respeito, sobre consequências, sobre como tratar as pessoas. O rapaz, que se chamava Diego, ficou pensando na minha proposta. E se eu não aceitar? Aí eu vou contar para ela que você me procurou, que você admitiu que no começo estava com ela só pelo dinheiro e que você não tem certeza se vai ficar quando o dinheiro acabar. Foi um blefe, mas funcionou. Tá bom, eu aceito. E foi assim que eu e o namorado da minha mãe viramos parceiros. 2 semanas depois, ela recebeu a citação judicial. Diego me ligou naquele mesmo dia. Cara, ela tá desesperada, chorando, gritando, dizendo que você é um monstro. E você, tá fazendo sua parte? Tô. Falei que vou ficar do lado dela,
que a gente vai enfrentar isso juntos, mas que precisamos economizar. Perfeito. Durante as semanas seguintes, Diego me mantinha informado de tudo. Minha mãe tinha contratado um advogado, mas o advogado já tinha avisado que ela ia perder a ação. Eu tinha todas as provas, todos os comprovantes. Ela tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens, até foi na minha casa, mas eu não atendia, não respondia, não abria a porta. Queria que ela sentisse exatamente o que eu senti quando ela me ignorou depois de vender a casa. Até que um dia, ela conseguiu falar comigo. Eu estava saindo do trabalho quando ela apareceu na minha frente. Carlos, meu filho, por favor, a gente precisa conversar. Pela primeira vez em meses, ela estava me chamando de filho. E pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dela. Não temos nada para conversar, mãe. Carlos, por favor, você não pode fazer isso comigo. Não posso fazer o quê? Cobrar o que você me deve? Eu não sabia que você tinha guardado tudo isso. Não sabia? Mãe, durante 15 anos eu paguei tudo para a senhora. Remédios, médicos, cirurgias. E a senhora achou que era de graça? Mas eu sou sua mãe. E eu sou seu filho. Mas mesmo assim, a senhora me chamou de erro. Ela começou a chorar. E, cara, ver minha mãe chorando na minha frente, implorando, foi surreal. Carlos, eu falei aquilo na raiva. Eu não queria dizer... Não, mãe. A senhora falou aquilo porque é o que sempre sentiu. E tudo bem. A senhora tem o direito de não gostar de mim, mas eu também tenho o direito de cobrar o que me deve. Eu não tenho 50 mil reais, Carlos. Tem sim, mãe. Tenho o dinheiro da casa. Mas eu já gastei quase tudo. Gastou com o quê? Ela ficou vermelha, não conseguiu responder. Gastou com o namorado, né, mãe? Ela me olhou chocada. Como você sabe do Diego? Eu sei de muita coisa, mãe. Sei que a senhora vendeu nossa casa para sustentar um homem 25 anos mais novo. Sei que a senhora comprou carro, apartamento, joias, tudo para impressionar ele. Não é assim, Carlos. É sim, mãe. E sabe o que é mais triste? É que a senhora é capaz de amar, é capaz de se dedicar, é capaz de ser carinhosa. Só que com seu próprio filho... Nunca foi. Ela estava soluçando agora. Carlos, me perdoa, meu filho. E sabe o que eu senti naquele momento? Nada. Absolutamente nada. Durante 35 anos eu sonhei com o dia em que minha mãe ia me pedir perdão, ia demonstrar arrependimento. E agora que estava acontecendo, eu não sentia nada. Porque eu sabia que ela não estava se arrependendo de ter me machucado. Ela estava se arrependendo de estar sendo cobrada pelas consequências. Mãe, a senhora tem 30 dias para me pagar. Se não pagar, a justiça vai penhorar seus bens. Carlos, eu imploro. Não adianta implorar agora, mãe. A senhora fez sua escolha quando vendeu a casa escondida. A senhora fez sua escolha quando me chamou de erro. E eu saí de perto dela. Mas a história não acabou aí. Na semana seguinte, Diego me ligou de novo. Cara, aconteceu uma coisa. O quê? Sua mãe descobriu que eu falei com você. Meu coração disparou. Como? Ela achou estranho eu saber detalhes sobre a ação judicial que ela não tinha me contado. Ficou desconfiada e me pressionou até eu contar. E aí? E aí ela surtou. Me expulsou de casa, disse que eu sou um traidor, que você me comprou. Cara... Eu não esperava por isso. Achei que a minha mãe fosse mais ingênua. E agora? Agora ela está sozinha, sem dinheiro, sem namorado e com uma dívida de 50 mil reais. Naquele momento eu me senti vazio. Não senti vitória, não senti satisfação. Senti apenas um vazio enorme, porque eu percebi que tinha conseguido o que queria. Tinha dado uma lição na minha mãe, tinha feito ela pagar pelas consequências dos atos dela. Mas no processo, eu tinha me tornado uma pessoa que eu não reconhecia. Tinha manipulado a situação, tinha usado o namorado dela, tinha arquitetado uma vingança elaborada. E para quê?
para provar que eu estava certo, para fazer ela se arrepender. Passaram-se alguns dias até que eu tomei uma decisão. Liguei para o meu advogado. Doutor, quero retirar a ação. Como assim, Carlos? Você tem o processo praticamente ganho. Eu sei, mas quero retirar. Posso saber por quê? Porque eu não quero mais fazer parte dessa história. No dia seguinte, fui até o apartamento da minha mãe. Bati na porta. Ela abriu com os olhos inchados de tanto chorar. Carlos? Oi, mãe, posso entrar? Ela me deixou entrar. O apartamento estava uma bagunça. Ela estava claramente deprimida. Mãe, eu retirei a ação. Ela me olhou sem entender. Retirou? Retirei. A senhora não me deve mais nada. Mas por quê? Porque eu percebi uma coisa. Durante toda a minha vida, eu tentei conquistar seu amor. E quando descobri que isso era impossível, eu quis me vingar. Mas eu não quero mais nenhuma das duas coisas. Ela estava me olhando em silêncio. Mãe, a senhora nunca me amou. Tudo bem. A senhora tem o direito de não gostar de mim. Eu não posso forçar a senhora a sentir algo que não sente. Carlos, deixa eu terminar. A senhora vendeu a casa porque quis. A senhora gastou o dinheiro porque quis. A senhora escolheu um namorado em vez do próprio filho. Tudo bem, foram suas escolhas. Ela começou a chorar de novo. Mas eu também tenho o direito de fazer minhas escolhas. E eu escolho não ter mais a senhora na minha vida. Carlos, não faz isso. Mãe, durante 35 anos eu me sacrifiquei tentando ser um bom filho para alguém que nunca me quis. Agora eu quero usar o resto da minha vida para ser feliz. E você acha que vai ser feliz sem mim? Eu acho que vou ter a chance de descobrir quem eu sou quando não estou tentando agradar alguém que não pode ser agradado. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para ela. Mãe, eu não guardo rancor da senhora. Eu entendo que a senhora não consegue me amar. Mas eu também não consigo mais tentar. Carlos, e se eu disser que eu te amo? Mãe, com todo respeito, seria mentira. E nós dois sabemos disso. Ela ficou quieta, porque sabia que eu estava certo. Eu vou embora agora e não vou mais voltar. A senhora pode ficar tranquila. Eu não vou mais incomodar a senhora. Não vou mais tentar ser seu filho. E se eu precisar de você? A senhora passou a vida toda me ensinando que não precisa de mim. Então, não vai precisar agora também. Levantei para sair. Carlos, fala, mãe. Eu sinto muito. Por tudo. Eu sei que sente, mãe. Mas sinto muito não muda nada. E saí. Essa foi a última vez que falei com minha mãe. Isso foi há 2 meses. 2 semanas atrás, a dona Rosa me ligou para dizer que minha mãe tinha se mudado. Saiu da cidade, foi morar com uma prima no interior. Vendeu o apartamento, vendeu o carro, pegou o pouco dinheiro que restou e foi embora. Não sei se ela está bem, não sei se está feliz, não sei se está arrependida. E sabe de uma coisa? Eu não quero saber. Pela primeira vez na vida, eu não estou preocupado com ela. Estou preocupado comigo. Estou fazendo terapia. Estou aprendendo a me relacionar com as pessoas sem ficar tentando agradar o tempo todo. Estou aprendendo que não sou responsável pelos sentimentos dos outros. Estou namorando uma mulher incrível, que me ama de verdade, que demonstra carinho, que quer estar comigo. E, cara, é uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes. Saber que alguém te ama pelo que você é, não pelo que você faz por ela, é libertador. A Mariana, é esse o nome dela, me ensinou que amor não é cobrança, não é sacrifício, não é tentar ser perfeito o tempo todo. Amor é simples, é querer estar junto, é se preocupar com o bem-estar do outro, é dividir a vida, coisas que eu nunca tive com minha mãe. E sabe o que mais? Eu não sinto raiva dela, não sinto ódio, sinto pena. Pena de uma mulher que passou a vida toda incapaz de amar o próprio filho. Pena de alguém que preferiu gastar os últimos anos
correndo atrás de um amor falso, em vez de tentar construir uma relação verdadeira com quem sempre esteve ao lado dela. Mas principalmente eu sinto alívio. Alívio de não ter mais que fingir que nossa relação era normal. Alívio de não ter mais que aceitar migalhas de afeto. Alívio de não ter mais que me sentir culpado por existir. Hoje eu sei que eu não fui um erro. Eu fui um filho que não foi amado, e isso é uma tragédia, mas não é minha culpa. Hoje eu sei que eu mereço amor, mereço carinho, mereço respeito. E se alguém não consegue me dar isso, o problema não é meu. Hoje eu entendo que família não é sangue. Família é quem escolhe estar na sua vida, é quem te ama nos seus piores momentos, é quem comemora suas vitórias. E pela primeira vez na vida, pela primeira vez eu tenho uma família de verdade. A Mariana, os amigos que fiz na terapia, alguns colegas de trabalho que viraram irmãos, pessoas que me escolheram, pessoas que não me veem como um erro. Às vezes eu penso se poderia ter feito diferente. Se poderia ter tentado mais uma vez com minha mãe, se poderia ter sido mais paciente. Mas aí eu lembro das palavras dela. Você foi um erro que eu cometi há 35 anos e que venho pagando até hoje. E eu percebo que não tinha nada que eu pudesse fazer. Algumas pessoas simplesmente não conseguem amar. E não é culpa de quem não é amado. Você que está me ouvindo. Se você tem uma história parecida com a minha, se você tem alguém na sua vida que te faz sentir como se você fosse um fardo, como se você não merecesse amor, escuta o que eu vou te falar. Você merece amor, você merece respeito, você merece estar ao lado de pessoas que te escolhem todos os dias. E se tem alguém na sua vida, mãe, pai, irmão, quem for, que não consegue te dar isso, o problema não é você. O problema é com eles. Eu gastei 35 anos da minha vida tentando ser bom o suficiente para minha mãe me amar. E foram 35 anos desperdiçados. Não desperdiça os seus. Sabe qual foi a maior lição que eu aprendi com tudo isso? Que a gente não pode controlar os sentimentos dos outros. A gente só pode controlar os nossos. Eu não posso forçar minha mãe a me amar, mas eu posso me amar. Eu posso me respeitar. Eu posso escolher estar ao lado de pessoas que me valorizam. E foi isso que eu fiz. Hoje, 2 meses depois de tudo que aconteceu, eu posso dizer que estou em paz. Não é uma paz que veio fácil. Foi uma paz conquistada. Uma paz que custou lágrimas, que custou terapia, que custou coragem para fazer escolhas difíceis. Mas é uma paz real. Eu durmo tranquilo sabendo que não devo satisfação para ninguém. Acordo feliz sabendo que tenho pessoas que realmente se importam comigo. Vivo cada dia sabendo que mereço tudo de bom que está acontecendo na minha vida. E se minha mãe aparecer amanhã na minha porta, arrependida, querendo uma nova chance, eu vou desejar sorte para ela e vou fechar a porta, porque eu aprendi que perdão não significa aceitar de volta. Perdão significa não carregar o peso da mágoa. Eu perdoei minha mãe, mas isso não significa que vou voltar a ser filho dela. Algumas pontes a gente queima para não ter a tentação de voltar. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter processado ela, mesmo tendo retirado a ação depois. Porque foi isso que me fez entender que eu tinha valor, que eu tinha direitos. Não me arrependo de ter conversado com o namorado dela, porque foi assim que eu entendi como ela era capaz de amar, só que não a mim. Não me arrependo de ter confrontado ela, porque foi assim que eu ouvi a verdade, que sempre soube, mas nunca quis aceitar. E não me arrependo de ter ido embora. Porque foi assim que eu descobri quem eu sou quando não estou tentando ser o filho perfeito de uma mãe imperfeita. Hoje eu sou Carlos. Não sou o filho da dona Irene. Não sou aquele coitado que a mãe não gosta. Eu sou Carlos. Um homem de 35 anos que está aprendendo a ser feliz. Um homem que tem uma namorada que o ama, amigos que o respeitam, uma vida que vale a pena ser vivida. E isso não tem preço. O dinheiro da casa, tanto faz. Ela podia ter dado tudo para a caridade que não ia fazer diferença. O que importava não era o dinheiro,
Era o que aquela atitude representava. Era a confirmação de que para ela eu nunca importei. E tudo bem, porque hoje eu sei que para mim eu importo. E para quem realmente me conhece, eu também importo. E isso é suficiente. Na verdade, é mais do que suficiente. É perfeito. Então fica a minha pergunta para você que está me ouvindo. Você acha que eu fiz certo? Você acha que eu deveria ter tentado mais uma vez com minha mãe? Ou você acha que às vezes a gente precisa ter coragem de se afastar de quem nos machuca, mesmo quando essas pessoas são nossa família? Porque olha, eu sei que tem gente que vai achar que eu fui cruel, que filho tem que amar a mãe incondicionalmente, que família é família. Mas eu também sei que tem gente que vai entender exatamente o que eu passei. Gente que também tem uma mãe, um pai, um irmão que nunca conseguiu demonstrar amor de verdade. Gente que também se sacrificou anos da vida tentando conquistar um amor que nunca ia vir. Se você é uma dessas pessoas, saiba que você não está sozinho. E saiba que você merece mais, merece amor verdadeiro, merece respeito, merece estar ao lado de quem te escolhe todos os dias. E se precisar se afastar para conseguir isso, não tenha medo. Às vezes, para encontrar nossa verdadeira família, a gente precisa deixar para trás aquela que herdamos. Foi o que eu fiz. E hoje eu posso dizer que sou feliz, genuinamente, profundamente feliz. E isso vale qualquer sacrifício. Então me conta, o que você faria no meu lugar? Você acha que família é sangue ou família é quem nos ama de verdade? Deixa sua opinião nos comentários. Porque histórias como a minha só fazem sentido quando são compartilhadas, quando ajudam outras pessoas a entender que não estão sozinhas. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe essa história. Às vezes, saber que outra pessoa passou pela mesma coisa e conseguiu ser feliz é tudo que a gente precisa para ter coragem de fazer as escolhas certas. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Obrigado por ter dividido essa história comigo. E lembra, você merece ser amado. Você merece ser respeitado. Você merece ser feliz. Não aceite menos que isso de ninguém, nem mesmo da sua própria família.